Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Cosme, mais uma aula. Só agora começando o quê? Começando a nossa revisão desse nosso trabalho, ou seja, desse nosso trimestre. Então, vou fazer uma pequena lista de exercícios, no caso hoje, apenas 5 exercícios que nós vamos fazer. Lista de exercícios de revisão para a segunda E de matemática do nono ano. Então lá, pessoal. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a seguinte, tá? Vamos resolver um exercício. No caso, os exercícios que nós vamos fazer aqui são exercícios de interpretação, ou seja, contextualizados. Então, o primeiro exercício diz o seguinte: uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de teste até que o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, ou seja, o eixo vertical, também conhecido como eixo das ordenadas, e o eixo da distância percorrida pelo automóvel é indicada pelo eixo X, ou seja, o eixo horizontal, também conhecido como eixo das abscissas. Ok? Vamos lá, o gráfico é isso aqui. Tá? Você tem no eixo vertical o tanque de combustível, a quantidade em litros. Tá? No eixo horizontal, a distância percorrida em quilômetros, onde ele vai marcando aqui, tá? No momento zero, você tem o quê? 50 litros. Ou seja, ele parte a distância zero, está parado, não começou a andar ainda, ele está com 50 litros de combustível, ok? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar essas informações em pares ordenados. Então, primeiro par, 0, 50. Então, primeiro par ordenado, 0, 50. O valor de x é 0, o valor de y é 50. Então, eu faço aqui assim, para identificar, eu fiz. Quando x for igual a 0, quando ele tiver percorrido 100 quilômetros, nesse caso, ele terá gasto, no tanque terá, no caso, né, 40 litros, ou seja, já gastou 10 litros. Depois, eu faço o quê? Vou colocar essa correspondência em par ordenado. O valor de x é 100, o valor de y é 40. Próximo, depois, ele andou 200 quilômetros, no tanque de combustível, né, terá 30 litros. Tá? E assim, falando correspondência a nível de quilômetro em par de quilômetros e litros, né? O valor de x é 200, o valor de y é 30. Quase acabando. 300, quantos litros vai ter no tanque? 20. Então, o par ordenado correspondente a isso, 320. Então, a quilometragem, o valor de x é 300 e a imagem, o valor em litros é 20. 410 litros. E por último, né, 410 litros. E por último, 500, quando ele está aqui nesse ponto, quando ele para literalmente, que o combustível acabou, ele andou 500 quilômetros. Né, nesse caso, no tanque de combustível vai estar zero. Vamos lá. Então, eu acabei de analisar esse problema dessa forma, colocando em pares ordenados. Vamos ver com os pedidos que eles são feitos? Eu vou chamar só atenção para isso aqui, dois pontos. O ponto 0,50 e o ponto 500, 0. Por que eles são importantes? Um ponto notável é onde o ponto intercepta o eixo y, 0,50, e 500, 0, onde o ponto intercepta o eixo x. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Nesses 6 pontos, tem as coordenadas correspondentes a cada um deles. Vamos lá ver no pedido que ele quer? Ele quer o seguinte, né? A lei de formação, que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel. Você percebeu que o gráfico daquilo ali é uma reta. Se o gráfico é uma reta, o gráfico vai ser de uma função afim. Então ele pede aqui assim, ó, qual vai ser, né, nesse caso, a equação ou a lei de formação daquele processo.
Então, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que a função é uma função afim, ou seja, toda a função afim é uma função escrita da forma y igual a x mais b, onde y é o valor da função, o a é o coeficiente angular, o x é o valor do domínio, o elemento do domínio que vai gerar a imagem, que no caso é o y, mais o b. O b, nesse caso aqui, é o nosso coeficiente linear. Então eu vou fazer o seguinte, é como se a gente estivesse resolvendo um sistema. Eu vou pegar dois pontos. Primeiro ponto que eu vou pegar, o ponto que eu chamei a atenção lá. O valor de y o valor de x é 0, o valor de y é 50. Mas por que você pegou esse? Porque no momento que eu for substituir na equação original, né, o que me gera? Eu vou colocar no lugar do x, eu coloco 0, no lugar do y eu coloco 50. Aí vai acontecer isso aqui, ó. No lugar do y eu coloco 50, no lugar do x eu coloco 0. Mas o legal disso aqui, o que vai acontecer? Você zera o valor de a. Por que zero o valor de a? Porque a vezes 0, qualquer número vezes 0 vai dar 0. Com isso, eu determino o valor de b. Olha só que legal. O valor de b, nesse caso, é igual a 50. Então, eu já tenho parte da equação. O valor de b é igual a 50. Vamos tentar calcular o valor de a agora? Eu poderia escolher qualquer um daqueles pontos, só que eu vou escolher esse ponto, onde o valor de x é 500, o valor de y é 0. Daí, substituindo na equação, o valor de y é 0, o valor de x é 500. Então, o que você observou aqui? O b eu já tenho, que vale quanto? 50. Quando eu faço isso aqui, eu calculo o valor de a. 500 vezes a é igual a menos 50, que eu vou reduzir ao outro membro. Até mais 50, passa para outro membro, menos 50. Ou seja, se o 500 está multiplicando a, passa para lá dividindo, a vai ser igual a menos 50 sobre 500, o valor de a é igual a menos 1 sobre 10, ok? Já tenho a equação? Praticamente. A equação que eu quero é essa aqui, né? No lugar do y, né? Não quero, eu quero o valor de a e b. Feito isso, só substituir. No lugar do a, eu coloco menos 1/10, e no lugar do b, mais 50. Daí, o valor da equação, y é igual a menos x sobre 10 mais 50. Então, a resposta certa nesse caso é a letra B de Boston, ok? B de bola, certo? Tranquilo, vamos lá para mais uma? Exercício número 2 da nossa lista. Essa lista ela vai ser colocada ou disponibilizada no AVA. Então, é legal você tentar fazer, olhar, tentar fazer primeiro, dar uma pausa no vídeo e tentar resolver, ok? Vamos lá. Uma prestadora de serviço cobra pela visita à residência do cliente e pelo tempo necessário para realizar o serviço na residência. O valor de visita é de R$ 40. O cara que chegou na tua casa, R$ 40. E o valor da hora para realizar o serviço é de R$ 20. Ou seja, chegou na casa, R$ 40. Passou uma hora, R$ 20. Passaram 2 horas, mais R$ 20. Passou mais uma hora, mais R$ 20. Uma expressão que indique o valor a ser pago, né, que está chamando de P, que também pode ser chamado de Y, em função de hora, que pode ser chamado, que H no caso está dizendo que é H, que pode ser chamado também de X, necessárias a executar o serviço é. Então, ele coloca aqui assim, as respostas possíveis. Letra A, P igual a 40. Letra B, 40H, né? Letra B, P igual a 60H. Letra C, P igual a 20 mais 40H. Né? E letra D é igual a P, que vai ser igual a 40, desculpa, mais 20H. Então, vamos pensar. Eu vou fazer por um método, ao invés de tentar substituir os valores, eu vou fazer um método que a gente normalmente em matemática chama de recorrência. Eu vou dando valores e vou tentar calcular. Então, o primeiro valor, o cara chegou, acabou de chegar, passou nem uma hora. Ele acabou de chegar, fez a visita, né? 0 hora, R$ 40. Na passagem de uma hora, o que vai acontecer? 40, assim, uma hora aqui, o meu H igual a 1, né? Vai ser 40 mais 20, ou seja, o valor da visita
mais a hora que ele passou. Então, nesse caso, eu tenho um ponto 1,60. 1 hora, R$ 60. Depois, passar 2 horas, o que vai acontecer? 2 horas, o meu H é igual a 2. Então, visita 40, chegou, passou 1 hora, 20, passou mais 1 hora, 40, mais 20 no caso, né? Então, daí eu vou ter 2, que é o H, 40 mais 2 vezes, né, o valor de R$ 20. Passado 3 horas, 3 vai ser igual a 40 mais 20 mais 20 mais 20. Ou melhor, escrevendo isso aqui de uma outra maneira. H vai ser igual a 3, né? O valor a ser pago, 40 mais 3 vezes 20, porque é o tempo que ele passou aqui, ó, 3 horas vezes R$ 20. Está quase a gente chegando onde a gente quer. Vamos fazer só mais uma ou outra. Né? 4, né? O nosso H, a hora que ele passou lá. 40, o valor, né, da visita, mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, quantas vezes? 4 vezes. Então, H, então posso tentar generalizar essa ideia. Então, H, que a gente baseado na ideia de recorrência, H é o número de horas, 40 é o número valor da visita, mais H vezes 20. H é o número de horas. Então, nesse caso, fica bem tranquilo agora ver que o valor P é dado pelo valor de Y. Lembra que eu falei? O valor de X é dado por H. Então, a equação é uma equação afim, né? Então, eu coloco ela dessa forma. Então, quem vai ser o meu Y? Meu Y vai ser o P. Quem vai ser o meu X? Meu X vai ser, nesse caso, H. Quem vai ser o valor de A? Vai ser 20. Né? Então, os valores estão sendo multiplicados por 20. Então, H é o número de horas, A vai ser 20, e o B, meu coeficiente linear, nesse caso é igual a 40. Então, a gente pode deduzir, então, que P é o preço a ser pago, igual a 20 vezes H mais 40. Nesse caso aqui, ó, a letra A não serve, letra B não serve, letra C, você olha assim, dá uma estranheza, só que 40 vezes H, ele não está cobrando R$ 40 pela hora, ele está cobrando 20. Então, no caso aqui, ó, 40 é a hora da visita, 20 vezes H, 20 vezes a hora, ok? Então, a resposta nesse caso é a letra D de doido, ok? Beleza? É bem tranquilo, não é? Bem tranquilo, bem simples de você chegar e observar, tá? Então, nesse caso, tá? Parei, utilizei uma técnica diferente. Você também poderia utilizar o quê? A ideia que nós fizemos no exercício número 1, utilizando um sistema de equações. Né? Lá, nesse caso aqui, você pegaria aqui, ó, tem o primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? Zero, o valor de x é zero, que é h. Né? No lugar do y, eu colocaria 40, ficaria a vezes zero, mais b. Então, nesse caso aqui, o meu b já seria 40. Quando eu vejo b igual a 40, meu coeficiente linear, né, eu já aqui só se é uma questão de múltipla escolha, múltiplo chute, já mataria aqui. Ó. Letra A não serviria, é o termo dependente, o B, não é? Ele não depende do x para existir. Né? O letra C também não serviria. E a letra C também não, porque o meu termo independente, nesse caso aqui, ó, é 20. Né? Sobraria apenas o quê? A letra D de doido. Então é bem tranquilo também de fazer, tá vendo? Nesse caso aqui, a letra D, por exclusão, eu já mataria só com essa primeira observação aqui, ó, e baseado nas escolhas que eu tenho que fazer entre A, B, C e D, certo? Porém, a gente queria achar a equação, a gente foi até o final, fazendo por recorrência. Eu teria um segundo ponto se pegasse aqui, ó, 1,60. 1,60 é o nosso segundo ponto. Substituiria aqui, ó, no lugar do x eu colocaria 1, no lugar do y eu colocaria 60. Como eu já teria o valor de b, então ficaria lá, né, 60 é igual a 1 vezes a, que vai dar a, mais 40. Com isso, eu acharia o valor de a, que nesse caso ficaria 60 menos 40, 20. Então, o valor de a seria 20. É outra maneira de fazer. Fizemos por recorrência, foi bem tranquilo também de ser feito. Né? Ok? Próximo exercício número 3. O exercício número 3 ele dá um gráfico. Analise o gráfico abaixo e julgue o item em verdadeiros ou falsos.
O legal disso daí, gente, é você parar para analisar gráfico. Porque gráfico ele é utilizado em quê? Ah, é só em matemática? Não, é utilizado em biologia, em física, em química, em geografia, em história. Então, onde há necessidade de você parar para analisar uma estrutura que é feita montada em gráfico, né, é interessante você parar e analisar. Okay? Vamos lá analisar o nosso gráfico? Nosso gráfico é isso aqui. Ó, né? Dado o plano cartesiano, eixo x, eixo y. Você vê que a graduação aqui, ó, né, ele está em 0,5, aqui é 1, menos 0,5, aqui é menos 1. No eixo y, que é o nosso eixo das ordenadas, 0, 3, 6, 9. Para baixo, menos 3. Tá? Ele dá alguns pontos notáveis que eu chamo a atenção aqui, antes de fazer qualquer coisa. O primeiro ponto que eu observo aqui é o ponto mais alto. Tá? É o ponto menos 1, 9. O outro ponto que é notável é o ponto de interseção com o eixo y. O valor de x é 0, o valor de y é 3. O terceiro ponto que é notável, que a gente chama de raiz da equação, onde o gráfico intercepta o eixo x. Tem valor x é 0,5, o valor de y é 0. Por que o valor de y é 0? Porque ele está sobre o eixo x. E o último ponto, que chama atenção aqui, é o ponto 1 e menos 3, que seria o quarto ponto que se está chamando a atenção. Pontos notáveis mesmo, esses dois pontos, ponto de interseção com o eixo y, ponto de interseção com o eixo x, que é chamado de quê? Né? De raiz da equação, ou raiz da função, ou zero da função. Ok? Nesse caso, você consegue ver que a função, o gráfico disso daqui é uma reta, ou um segmento de reta, mas levando em consideração, poderia considerar como se fosse uma reta. Então, vamos lá. Ele está pedindo para analisar. Lá no primeiro item, letra A do exercício, ele está dizendo assim: o valor máximo que a função atinge foi no ponto 9 menos 1. Espera aí, existe esse ponto aqui, ó, 9 menos 1. Estaria bem para a direita aqui. O valor máximo, valor da função, é o valor de y. Nesse caso aqui, y igual a menos 1? Não, não tem um y menos 1 aqui. Nesse caso do gráfico limitado nesse intervalo, tá? O ponto em questão, o ponto que tem o valor mais alto, o valor de y mais alto, é o 9. Então, o ponto, nesse caso, ficaria aqui, ó, menos 1, né, e 9. Então, o ponto tem abscissa menos 1, valor de x menos 1, e o valor da ordenada 9. Então, nesse caso, o ponto ficaria o ponto menos 1 e 9. Então, a afirmativa que ele está fazendo, a afirmativa ela é falsa, porque o ponto mais alto, o valor mais alto da função, o valor de y, nesse caso é o 9, e não menos 1. Então, a afirmativa ela é falsa. Vamos lá para a letra B. O gráfico mostra valores negativos quando x for maior do que menos, quer dizer, 0,5. Então, valores maiores que 0,5 são valores de x, que estão aqui no eixo x, que estão à direita da função, do valor do 0,5. Nesse caso, vamos lá para analisar. Se eu pegar um valor aqui, ó, se ele está dividindo em 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, aqui seria 0,6, que é muito pequenininho, vou pegar o 0,7. Está à direita? É maior do que 0,5? É. Olha só onde vai estar o ponto. Vai estar bem aqui. Ó. Esse ponto tem imagem positiva ou negativa? Negativo, que está abaixo do eixo x. Vou pegar mais um, só para dar uma ilustração melhor. 0,8. O ponto está aqui. Ó. A imagem é positiva ou negativa? Ah, professor, não estou marcando a linha do lado de lá. Mas você consegue ver que o ponto está abaixo do eixo x? Se ele está abaixo do eixo x, a minha imagem ela é negativa. O valor de y é negativo. Vamos pegar mais um para visualizar e gravar? Peguei o 0,9. 0,9, o ponto vai estar bem aqui embaixo. Abaixo de quem? Abaixo do eixo x. Nesse caso, o ponto está abaixo do eixo x, tem o valor de y negativo. Se o valor de y é negativo, tá? É verdade, por enquanto ele está falando. Vou pegar mais um. Né? Se 1, o ponto está bem aqui. Ó. O valor de y é menos 3. Então, a imagem é negativa. O gráfico mostra valores negativos quando x for maior do que 0,5. Então, pegando valores, qualquer valor pegar à direita, o gráfico vai ficar abaixo. Então, a afirmativa ela é verdadeira. Ok? Então, a afirmativa verdadeira na letra B. Vamos lá para a letra C.
O zero da função é 0,5. Espera aí, zero da função? Zero da função é o valor de x, cuja imagem é zero. É onde o gráfico intercepta o eixo x. Isso é verdade? Está aqui. É verdade. O ponto que o gráfico intercepta o eixo x é o ponto 0,5, também chamado de zero da função, cujo valor da função é zero. O valor de y é zero. Ok? Então, a afirmativa também é verdadeira. E o último, a letra D. A reta corta o eixo das ordenadas no ponto 3 e 0. Aonde o gráfico intercepta o eixo das ordenadas? Espera aí, o que é eixo da ordenada mesmo? Se eixo x é o eixo das abscissas, o eixo y é o eixo das ordenadas. Então, ele intercepta o eixo das ordenadas, ou eixo y, no ponto 0, 3. O valor de x é zero porque ele está sobre o eixo x. Né? Não no caso 3 e 0, está sobre o eixo y, desculpa. Se ele está sobre o eixo y, o valor de x é zero. Então, isso aqui não poderia ser verdade. Então, ele não intercepta o eixo das ordenadas no ponto 3 e 0, e sim no ponto 0, 3. Ok? Bem simples para analisar, não é isso, gente? Então, se você parar para analisar esse tipo de coisa, com o tempo você vai começar a perceber que é bem tranquilo, bem fácil analisar um gráfico. Tá? Vamos lá para mais um exercício. Exercício número 4, a tabela abaixo dá o preço da tortinha de morango em gramas. Você consegue perceber o que ele está falando aqui? Ele está dando o preço em gramas. Ele está dando na tabela o preço em gramas. Né? Vendido na fábrica. Beleza, então tá a tabelinha aqui, ó. A dado em gramas. 100, 200, 300, 400, 500. Né? 400, 500, 250, que eu não esqueci e pulei. E o preço? 100, R$3,5. 200, 7,20. 250 gramas, né? É R$9 no caso. 300 gramas, R$10,80. 400, R$14,40. 500 gramas, ou meio quilo, R$18. Vamos parar para analisar o seguinte. Olha só, o que ele está pedindo para a gente? Primeiro pedido. No primeiro pedido, a expressão que representa a quantia P, ou valor no caso, né, a ser pago em reais em função do peso X de tortinhas compradas em quilogramas. Assim, chamei a atenção aqui porque ele estava dando a tabela em gramas, né, e agora ele está pedindo que você monte a lei de formação em quilogramas. Então vamos fazer o seguinte, eu vou reescrever essa tabela, mas colocando em pares ordenados. Na primeira ali, o que é 100 gramas? É um décimo de quilo, né? 0,1. Então, equivale a R$3,60. 200, 0,2, R$7,20. 250 gramas, 0,25. Ou seja, qual é o valor? R$9. Eu, de novo, estou fazendo por recorrência, tá? 300 gramas, 0,3 quilos, ou R$10,80. 400 gramas, 0,4, R$14,40. E por último, na tabela, né, meio quilo, ou 0,5 quilos, é igual a R$18. Pô, mas se meio quilo é R$18, qual é a minha conclusão? 1 quilo vai valer R$36. Pô, daqui já fica mais ou menos tranquilo para começar a montar a tabela. Eu quero montar uma coisa desse tipo aqui. Tá? Como a gente estava estudando nesse caso aqui, a função do primeiro grau, essa função é uma função afim. Você vai ver que quando a gente for montar o gráfico, você vai ver que ela vai ficar alinhada. Y é igual a x mais b. Espera aí, né? Eu tenho que achar o valor de B, o valor de A, para saber qual é a lei de formação disso daqui. Observe o seguinte, eu vou fazer aqui, ó, antes de deduzir, eu vou pegar e fazer o seguinte. Se eu não tivesse pegado nenhum peso, né, e nem, claro, eu não vou pagar nada. Então, o ponto inicial, né, caso o estado inicial, vai ser 0, 0.
Zero peso, zero dinheiro. Então, daí eu deduzo o quê? Que meu B nessa função é zero, certo? Se B é zero, a função vai ficar o C. Y é o preço que eu vou pagar. Então, P. Né? O A, nesse caso baseado aqui, se 1 quilo, nesse caso, vai ser igual a R$ 36. Então, ficaria fácil deduzir que meu A é igual a 36, porque ficaria lá 36 é igual a vezes 1 mais 0. Então, nesse caso, meu A faria 36. Então, P vai ser igual a 36, x mais 0. Ou, deduzindo, então, que a lei de formação é igual a P igual a 36x. Por quê? Ele está pedindo em quilos. Para cada quilo, R$ 36. 2 quilos, R$ 72. 3 quilos, 4 quilos, daí por diante. Ah, mas eu quero resolver em grama. Mas só que primeiro você vai ter que transformar para quê? Para quilo. Ok? Letra B de bola. Na letra B, sabendo que a fábrica está oferecendo um desconto de R$ 2 por cliente, então percebe isso aqui, ó. Ele está dizendo que é por cliente. Ele está dizendo que é por cliente, não é por torta, é por cliente. Por cliente que comprar suas tortinhas. Qual a lei de formação que representará esse desconto? Gente, a lei de formação era o quê? P é igual a 36x. Se ele vai dar um desconto por pessoa de R$ 2, como é que vai ficar? P é igual a 36x menos 2, certo? O valor a ser pago. Então, a lei de formação vai ser essa aqui, ó, baseado nessa informação que está sendo colocada. Beleza? Mais uma. Quando, né, uma pessoa que adquiriu 350 gramas de tortinhas pagará. Então, baseado nisso aqui, ó, baseado nessa lei de formação, que diz o quê? Para cada quilo eu pago R$ 36. Como por pessoa ele vai tirar R$ 2, como é que vai ficar isso daí? A lei de formação, lembrando que eu vou transformar primeiro para grama. 350 gramas é igual a 0,35 quilos, não quilômetros, tá? QG, ok? Risca isso aqui. Risca isso. É QG, não quer. Então, a lei de formação é, desculpa, P igual a 36x menos 2. Essa é a nossa lei de formação. Logo, eu quero 35 gramas, substitui o valor. Eu quero o valor da equação, o valor da função. P vai ser igual a 36 vezes 0,35, lembrando 350 gramas é igual a 0,36 quilos, menos 2. P vai ser igual a 36 vezes 35, peguei na calculadora, tac, 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 resolvi. Nesse caso vai dar 12,6 menos 2. E 12,6 menos 2 é igual a 10,6. Ou melhor, ele vai pagar R$ 10,60 para 0,35 ou 350 gramas. E, por último, ele está pedindo assim, ó, represente graficamente 2 pontos da função representados na tabela. Então, ele está baseado nessa tabela, não na lei de formação que ficou para com desconto, nessa tabela. Então, daí, primeiro ponto que eu tenho, 100 e 3,60. Então, aqui, ó, 100 e 3,60. O ponto vai estar bem aqui, ó, na interseção dessas duas retas. Vou marcar mais um. 200 e 7,20. Então, o segundo ponto vai estar bem aqui. Depois, 300, quanto? 10,80. 400, 14,40. E por último, 500, que vai dar R$ 18. Gente, ele pediu para marcar 2 pontos. Vou fazer melhor. Vou fazer isso aqui. Ó. Se eu ligar todos os pontos, eu tenho uma reta. Então, a representação gráfica dessa função vai ser uma reta que parte da origem, porque se eu não tenho peso, eu não pago nada. Então, partindo do zero, nesse caso, essa função é chamada de função
linear. Por causa de quê? Porque ela passa na origem da função. Ok? Questão número 5. A questão número 5 diz para a gente o seguinte: julgue as afirmativas a seguir sobre a função. Qual é a função? F de x é igual a 2x menos 3. Podemos afirmar que, primeira afirmação, o coeficiente angular é 2. Segunda afirmação, o coeficiente linear é 3. E terceira afirmação, a imagem da função para x igual a 1, ou o valor da função, que poderia também falar assim, é igual a menos 1. Ok? Vamos lá, vamos parar para analisar. Antes de resolver alguma coisa, eu vou parar para analisar o seguinte. Dada a função afim, que é da forma y é igual a ax mais b. Ah, mas professor, o que é função afim? Ah, eu poderia chamar de função no primeiro grau? Depende, porque nesse caso, se meu a for zero, ele gera isso aqui. Ele gera uma função constante que b, y, a imagem é igual a b. Ele deixa de ser uma função do primeiro grau, passa a ser uma função constante. Uma função constante não é uma função do primeiro grau. Tá? Se b for zero, a função é linear e ela passa na origem. Tá? Então, isso aqui a gente vai chamar de função afim. Toda função que se enquadrar nessa relatividade ou nessa forma é chamada de função afim. Ah, mas ele está perguntando aqui, ó, coeficiente angular, coeficiente linear. Quem é o coeficiente angular? É o meu A. É chamado de coeficiente angular. Então, é o meu A. Quem é o meu coeficiente linear? É o meu B. Tá? Meu termo independente, que também é chamado de coeficiente linear. Olha aqui, ó. Nessa função, quem é meu coeficiente linear? Angular, desculpa. Meu coeficiente angular, nesse caso, meu A vale 2. Quem é meu coeficiente linear? Meu coeficiente linear é o menos 3. Tá? Aqui o sinal eu levo em consideração sim. Se fosse positivo aqui, seria mais 3. E a outra afirmação que ele faz é essa aqui. Ó. Se x for igual a 1, né, a imagem dele, ou o valor da função é igual a menos 1. Vamos verificar? F de x é igual a 2x menos 3. F de 1 no lugar do x eu coloquei 1. Tirei o x e coloquei 1. Então ficaria f de 1 vai ser igual a 2 vezes 1 menos 3. Como que ficaria? F de 1 vai ser igual a 2 vezes 1 vai dar 2, menos 3. Logo, f de 1, o valor de x, f de x, nesse caso, é igual a menos 1. Vamos ver se é verdade? A primeira afirmativa era verdadeira? O coeficiente angular é 2. A é igual a 2. Beleza, é verdade. Segunda afirmação, né? Coeficiente linear é 3. Não, nesse caso é menos 3. Então é falso. E por último, o valor da imagem, a imagem da função, ou o valor da função, tá? Para x igual a 1 é menos 1, é verdadeira. Então a afirmativa ela é verdadeira. Como eu falei para vocês, uma aula curtinha, uma aula tranquila, uma aula fácil de fazer, interpretações tranquilas. Então, cuidado com a leitura que vocês estão fazendo com cada questão que é colocada para fazer uma interpretação correta. Então, os conceitos são fundamentais que você entenda para resolver isso sem grandes problemas, ok? Ele pede mais uma coisa. De acordo com, para terminar, tá? De acordo com o julgamento das afirmativas, é correto afirmar. Continuando a questão, aquela questão ela não terminou ali, né? Letra A. Somente um é verdadeiro. Não. A 1 e a 3 é verdadeira. A 2 é falsa. Letra B. Somente o item 1 e 2 são verdadeiros. Não, o item 2 é falso. Ele está afirmando que o coeficiente linear, né, que naquele caso era igual a menos, era 3, era menos 3. Então isso daqui não serve. Na letra C, somente o item 3 é verdadeira. Não, a afirmativa 3 é verdadeira, mas somente ela não. A 1 também é. A letra D, somente 1 e 3 são verdadeiras, porque a letra B, o item 2, não é? Ele é falso. Então essa afirmativa aqui, ó, legal. Essa aqui, por enquanto. E por último, a letra D, todas são verdadeiras. Então é falso aqui, né? O que é falso? Porque o item 2 não é verdadeiro. Então a nossa resposta dessa questão é a letra D de doido, ou D de dado, né? Ou de dromedário.
E por isso, gente, nós terminamos por aqui. Fica bem tranquilo, né? Deixo para vocês os meus bons sentimentos, as minhas boas palavras e os meus bons pensamentos são todos sempre para vocês. Né? Então é importante também que não esqueçam de acessar o fórum, postar as dúvidas e de realizar as tarefas propostas. Gente, fiquem bem, né? E até a próxima. Valeu!